E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou aqui descansando um pouco e acabei lembrando aqui que hoje é um dia bem importante assim para mim, um dia que completa-se 2 anos de que eu viajei para a Europa sozinho e eu gostaria de compartilhar essa experiência com vocês. Eu nunca tinha viajado de avião na minha vida. Na verdade, eu nem tinha passaporte. Eu aprendi muita coisa. E eu vou explicar aqui nesse vídeo mais ou menos como que aconteceu essa história. Fica ligadinho aí. O ano de 2018, né? E assim, antes de mais nada, para tudo na vida, a gente precisa de uma motivação, né? Se a gente vai aprender a tocar um instrumento, a gente precisa de uma motivação. Se a gente vai fazer algum esporte, a gente precisa de uma motivação. Se a gente vai viajar, a gente precisa de uma motivação. Tem gente que viaja para turistar, para conhecer lugares novos, tem gente que viaja a negócios, tem gente que viaja a trabalho e tem gente que viaja por amor a alguém. E eu fui uma dessas pessoas. Conheci uma pessoa na internet francesa e aí trocamos várias mensagens durante o ano de 2018 até o dia da minha viagem, né? Nos conhecemos melhor pelas mensagens e tudo mais. Porém, eu comecei a cultivar em mim a vontade de conhecê-la pessoalmente. Eu sabia que era uma dificuldade imensa, principalmente para mim, porque eu ganho pouco, ganho menos do meu salário mínimo, ganho R$ 600. E foi com esse valor, fazendo economia, cortando alguns gastos, que eu consegui viajar para a França sozinho. Foi aí então que eu comecei a pesquisar na internet, né, como fazer essa viagem internacional. E assim, depois das pesquisas pela internet, a segunda coisa que eu fiz foi me planejei para juntar dinheiro. Depois eu tirei meu passaporte, documento isso que eu nunca imaginei tirar, né, porque até então nunca imaginei viajar para fora do Brasil. O lugar mais distante que eu fui foi Salvador, Bahia. E aí eu me encontrei na busca insaciável por passagens, né? Pesquisava todos os dias passagens aéreas para a França. Foi aí que um dia eu vi uma oferta muito boa da Submarino vendendo uma passagem de Recife para a França por R$ 1.600, 10 dias. E eu sempre via valores muito altos, valores de 2.500, 2.600, valores esses que estavam muito altos das minhas economias. Quando eu comecei essa ideia, eu tinha no banco, eu acho que R$ 2.000. E nisso eu tinha que tirar o passaporte, porque precisamos pagar a GRU para emitir o passaporte, precisamos comprar euro e depois o seguro-saúde. Então, como eu havia falado, eu tive que tirar o passaporte, tive que comprar o seguro-saúde, tive que trocar o real pelo euro, assim eles chamam de comprar o euro. Eu acho que eu tinha R$ 1.200 no banco depois de ter feito todas essas outras etapas. Foi então que eu contatei o meu pai, meu grande pai. Ele tinha um cartão de crédito que tinha um limite bom. E aí ele ainda não sabia da história que eu ia viajar para a França. E aí eu fui à procura dele. Cheguei lá no local do trabalho dele, que ele é radialista. Cheguei lá no local do trabalho dele. Pai, tudo bem? Tudo bem, meu filho? Eu conheci uma garota da França e eu estou me programando para ir para a França. Isso eu dizia pra ele e ele parado olhando pra mim assim, né? Meio que sem entender nada, meio que pensando que eu tava brincando ou que eu tava dizendo alguma piada. Aí expliquei pra ele toda a história, como eu conheci, como estava andando as conversas e o meu desejo de ir pra França naquele momento. Perguntei a ele se ele podia me emprestar o cartão de crédito para me fazer a compra dessa passagem. Ele com certeza achou muito estranho, né? Porque eu nunca tinha feito nada do tipo, estava ali fazendo tudo isso pela primeira vez. É lógico que bateu aquela preocupação nele, né? Mas meu pai, assim, ele sempre foi uma pessoa que ele nunca negou. Que ele nunca negou as coisas. Ele disse se tá errado, ele disse se tá certo, mas ele nunca me impediu de fazer as coisas. Aí então ele me emprestou o cartão de crédito e eu voltei para casa para mim fazer essa compra. Aí cheguei, preenchi todos os dados da passagem. Depois, na hora do pagamento, preenchi os dados do cartão de crédito. Pá, realizei o pagamento. Só que aí uma coisa interessante, uma coisa estranha que aconteceu no dia. Tudo bem, eu realizei o pagamento, eu comprei a passagem no sábado. E após eu ter feito o pagamento, a passagem não havia sido confirmada. Ela estava em análise para depois ser confirmada. Gente, era tudo novo para mim, então
eu estava bem ansioso, eu não sabia muito bem como fazer as coisas e muito estressante as coisas. O medo também era constante, medo de errar, de perder um grande valor como esse, entendeu? Então eu estava com a adrenalina muito alta, né? E então a passagem, a compra ficou em análise, né? Logo após, um atendente me ligou para tirar algumas dúvidas, para confirmar alguns dados, né, meu, e tudo bem. Aí tudo bem, eu estava comprando a passagem, estava finalizando e confirmando meus dados. Fui dormir e no outro dia, para ser até incrível, no outro dia eu me acordo e como de rotina, né, eu pego meu celular para passar alguns minutos assim e depois eu me levanto para tacar o dia para frente, abri lá no Facebook, eu vejo um anúncio com a mesma passagem, viagem de Recife para França, 10 dias, pela Submarino Viagens, pela Cabo Verde Airlines, que foi a companhia aérea que eu viajei, por R$ 1.034,10. Quase surtei, cara. Eu fiquei dizendo, nossa, mas por um dia eu não compro essa passagem aqui barata, meu. Não, mas aí eu pensei, não, peraí. Faz menos de 24 horas que eu comprei a outra passagem. Dá pra cancelar e eu vou comprar essa daqui. Ora, afinal de contas é uma economia de R$ 600. E com esses R$ 600 eu vou pegar e trocar por euro e levar mais dinheiro. Foi então que eu liguei para Submarino Viagens, o atendente me atendeu e aí começamos o processo de cancelamento. Ele conseguiu cancelar essa passagem. Daí então, na segunda-feira, eu fui fazer o depósito, né, para pagar a passagem de R$ 1.034. Eu já havia cancelado, tava tranquilo, super feliz da vida, dizendo para mim, nossa, que negócio que eu fiz. Aí fui lá no banco, depositei o dinheiro, constou lá tudo direitinho. Demorou aí acho que um dia para ser comprovado o pagamento da passagem. E aí volto para casa, né, todo feliz, né. Nossa, eu comprei uma passagem de menos de R$ 1.035, cara. Nossa, que negócio. Vou trabalhar como de costume, né? Na segunda-feira eu vou trabalhar, eu vou dar aula. E aí durante a aula, o meu pai me liga para dizer que uma mulher ligou para ele, um atendente da Submarino Viagens ligou para ele para confirmar os dados do cartão de crédito. O cartão de crédito era dele. A mulher, a mesma mulher que depois de eu ter efetuado a compra, ligou para ele para confirmar os dados do cartão de crédito. Meu pai ingênuo não sabia, claro, não foi um erro meu, um erro de comunicação. Eu não havia comunicado ele de que eu havia achado essa passagem mais barata, cancelado a outra e ter comprado essa. Eu pequei nisso daí. Então meu pai simplesmente confirmou os dados e a moça confirmou a passagem comprada de R$ 1.600. Foi então que começou o meu pesadelo. Eu estava com duas passagens para a Europa, uma de 1.600 e a outra de R$ 1.034 que eu já havia pagado. Eu me perguntava, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu na pura adrenalina, porque, como eu já havia dito, era tudo novo para mim, então estava muito nervoso. Aí então eu liguei para Submarino Viagens e disse, olha, aconteceu um equívoco aí, porque eu cancelei minha passagem tal dia, com tal atendente. A outra atendente ligou para o meu pai para confirmar a passagem que foi cancelada e tudo mais. E o que me deixava mais nervoso é porque o valor daquela passagem já tinha sido constado lá no cartão de crédito. Aqueles números me deixavam estressado porque eu não tinha dinheiro para pagar aquilo. E meu pai, ele tava bem tranquilo, né? Ele tava bem tranquilo. Eu lembro que eu cheguei lá nele, a gente ligou para Submarino Viagens, ligamos para a empresa do cartão. E meu pai, assim, tava bem tranquilo, sabe? Quando ele foi falar com a moça do cartão de crédito, nossa, parecia que não estava acontecendo nada, né? E eu lá desesperado, quase chorando, né? Eu liguei várias e várias vezes para Submarino Viagens, para explicar, né, que eu havia cancelado e foi confirmada essa passagem que eu havia cancelado. Ou seja, tava uma confusão. Mas eu liguei várias vezes e vários atendentes. Tinha vezes que eu ficava 20 minutos esperando no telefone. Mas depois de várias tentativas e conversando com os atendentes, me explicaram direitinho que eu ainda tinha 7 dias para cancelar aquela passagem, né? Devido ser uma compra online, né? Que você tem o direito de cancelar dentro de 7 dias, se não estou enganado, né? Vocês podem me corrigir se quiserem. E eu também estava seguro porque eu cancelei a passagem em menos de 24 horas, né? Mas deu certo, deu certo.
essa passagem foi cancelada. E aí eu comprei uma mala bem pequenininha, que aí eu fiquei com medo de pagar excesso, porque eu não tinha mais dinheiro, né? Eu tava com aquilo certinho, contadinho, né? Eu havia trocado também, se não me falha a memória, R$ 700, 150 euros só. E eu estava contando com aquilo também, porque algumas pessoas falavam que na imigração eles pedem para ver se você tem dinheiro. Então eu decidi comprar 150 em espécie e também levei os meus outros cartões de crédito, né? O meu cartão Nubank, o meu cartão do Banco do Brasil. E somando os valores do cartão de crédito com os 150 euros que eu tinha em mão, tudo dava 600 e uns quebrados. Valores que já era mais do mínimo para se comprovar na imigração, visto que a pessoa lá estava mandando para mim uma carta convite, onde já batia o preço de comprovação pela metade, né? Se eu não me engano, você precisa comprovar 32 euros por dia com a carta convite, e sem a carta convite, eu creio que é o dobro, né? Não sei hoje em dia. Então eu estava com tudo contadinho no limite, eu não queria ter gasto com mais nada. E essa mala não podia pesar mais do que 10 quilos, né? Que foi uma bem pequenininha mesmo. Então também comprei alguns presentes para levar, né? Eu também tinha muita dúvida do que levar, do que não levar. E, por exemplo, sabonete, shampoo, creme, essas coisas assim. Eu comprei uns potinhos assim, coloquei os líquidos dentro. E assim, foi muito aprendizado. Eu tava aprendendo muito, sabe? Muita coisa ao mesmo tempo, né? Às vezes assim eu ficava super estressado assim, devido a ter muitas coisas grandes ao mesmo tempo. E aí quando chegou o dia de viajar, parti aqui da minha cidade, onde fica 2 horas e meia da capital João Pessoa. E ao chegar em João Pessoa, eu iria pegar um outro transporte que me levaria até Recife, local da minha partida para Paris. Aliás, de Recife eu não iria diretamente para Paris. Como eu comprei a passagem pela Cabo Verde Airlines e a passagem também por ser bastante baratinha, né? Eles fizeram uma conexão em Cabo Verde, na África. Então, da minha cidade para João Pessoa foram 2 horas e meia, e de João Pessoa para Recife foram mais 2 horas também, 2 horas e meia, assim no máximo, não me recordo bem. Eu também nunca tinha viajado para Recife, ainda bem que conversando com um taxista, né? Um taxista muito legal, muito gentil, ele disse que ia me deixar lá no aeroporto. Só aumentou aí uns R$ 20, eu acho, né? Valeu mais a pena do que se aventurar, né? Ele me deixou lá na frente do aeroporto, onde me ajudou. Eu nunca tinha viajado para Recife. E aí eu cheguei bem cedo, meu voo era de meia-noite e eu cheguei assim umas 9 horas da noite, né? Ótimo. Repito, era tudo novo para mim, então quanto mais planejado, melhor. Cheguei bem cedo no aeroporto e lá eu fiquei sentadinho, esperando, passeava às vezes. Cheguei em frente à companhia aérea, Cabo Verde Airlines, de frente ao guichê, ao escritório, e fiquei esperando lá abrir, porque até então não estava nem aberto, né? Cheguei muito cedo, então eu esperei abrir. Eu lembro que no dia lá tinha um homem lá de Gana, desses países africanos, e eu estava assim transbordando tanta alegria que eu comecei a conversar com ele, comecei a fazer amizade com ele, e aí a gente conversou. Ele disse que também estava indo para a França, né, com outros projetos e tudo mais. E aí esperei, eu estava um pouco cansado e chegou o horário de viajar, e aí começou a parte de check-in. É uma parte que eu tinha bastante dúvida, pesquisava bastante na internet como fazer isso, né, não sabia. O agente lá, ele só vai pegar o seu passaporte, vai pegar a passagem e tudo mais, vai recolher as bagagens ou verificar se a bagagem que você tá não tem mais de 10 quilos, né? E eu com medo danado de que desse mais de 10 quilos aquela bagagem, que não tinha quase nada, meu Deus, parecia uma pena, né? Quando você pegava ela, né? Mesmo assim, quando eu coloquei lá na balançazinha do guichê do check-in, né? A mulher colocou lá e deu 7 quilos, né? Aí, nossa, dava pra colocar mais coisa, olha só. Aí, beleza, fiz o check-in, saí, já fiquei ali de frente ao portão, né? Ao gate, já estava se organizando para abrir, né? E nisso eu tinha outros aplicativos para me visualizar a passagem, né? E esse aplicativo
Se eu me lembrar do nome, eu coloco aqui no vídeo, porque agora eu esqueci. Mas esse aplicativo ele mostrava para mim qual portão eu iria pegar, se o horário do voo mudou. Então é um aplicativo que me ajudou bastante, né? Porque eu vi algumas pessoas perdidas. Nossa, em que portão? Que horário o voo vai sair? Então algumas pessoas ficavam perdidas dentro do aeroporto. E eu tava ali bem tranquilo com o meu aplicativo, né? Que me mostrava já tudo. Começou a parte de entrar dentro dos portões, né? Onde a moça pegou lá meu ticket, né? E escaneou, né? Confirmou. Ela disse para mim boa viagem. Quando ela disse isso, boa viagem, eu tava começando a cair a ficha de que eu estava saindo do meu conforto, né? Da minha cidadezinha, do meu país. Aí depois fui andando mais um pouco, chegou a parte do raio-x, uma parte que eu também tinha muita dúvida, né? Eu tinha dúvida de tudo, né? E aí no raio-x eu tive que tirar o cinto, tive que tirar a carteira, colocar dentro de uma bandejinha. Eu lembro até que, como eu estava levando alguns presentes para eles, né, para os franceses, para minha namorada, né, hoje em dia ela é minha namorada, né, e a família dela. E aí eu tinha levado uns perfumes, né? E aí quando passou no raio-x, a moça parou, né? E ela pediu pra abrir, né? E aí tava na embalagem, tava bem bonitinho. Ela pediu pra abrir, tirou a embalagem. Nossa, foi uma frustração. Mas é assim, né? Fazer o quê? Eles viram que eu não tinha nada, etc. Peguei minhas coisas, recolhi tudo. Peguei minha carteira, coloquei no meu bolso, peguei o cinto. Enfim, né? Coloquei minhas coisas porque eles reviraram tudo, né, lá na bolsa, assim, por causa desse perfume. Mais na frente eu fui caminhando mais um pouco, onde eu me deparei com um guichê da Polícia Federal, onde eles fazem ali o check-in, se assim eu posso dizer, o monitoramento do... E ele pegou meu passaporte, né? Ele pediu meu passaporte, entreguei meu passaporte para ele junto com os tickets, e ele verificou e logo depois me entregou. Depois eu peguei esse passaporte e fui direto, né, até o portão onde iria se abrir para mim pegar o avião. Aí eu fiquei sentado esperando a hora do meu voo, né? Para descontrair, fiz algumas amizades, alguns colegas, conversando com algumas pessoas, me envolvendo, né? Isso é muito importante também, né? Para você não se sentir assim totalmente perdido. É legal que você comece a conversar com as pessoas, se distrair, tirar dúvidas. E aí chegou a hora do embarque. Entrei ali na fila, daí chegou minha vez, a moça pegou meu passaporte, olhou, escaneou, boa viagem. E mais uma vez assim, aquela sensação de que a ficha estava caindo. Fui seguindo o fluxo, né, como sempre dizem assim nas dicas na internet, fui seguindo o fluxo. Cheguei até a porta do avião, onde eu tive aquela sensação assim incrível, porque eu nunca tinha viajado de avião, foi a minha primeira vez e eu estava indo para fora do Brasil. Então foram duas coisas grandes assim na minha vida ao mesmo tempo. E aí adentrei dentro do avião, procurei o meu lugar com a minha malazinha, coloquei ela em cima, no compartimento em cima, coube tranquilo, né? Fechei, que na verdade eu tava tão ansioso que foi eu que fechei, né? Aquele compartimento, na verdade são aeromoços, os outros agentes que fecham, né? Mas eu tava tão ansioso que eu fui lá e fechei, né? Mas tranquilo, beleza. Sentei, tranquilo, estava ali pensando num monte de coisas e ansioso, e bastante ansioso, né? Porém, confiante, visto que eu tinha chegado até ali, sozinho, eu estava bem confiante. Daí demorou alguns minutos, né? O avião decolou, né? E aquela sensação assim de quem pega o avião pela primeira vez, assim, a sensação que eu tive foi de que ele estava me puxando para trás e aí eu comecei a ficar um pouco tonto, né? Porque estava subindo muito rápido, né? E assim vai diminuindo um pouco o oxigênio, né? E a sensação é que eu iria apagar. Foi então que eu comecei a respirar mais fundo, respirei mais fundo, né? Pra não apagar, né? Porque assim, foi uma mudança de ambiente muito brusco, né? Houve uma queda aí de oxigênio, né? Não estava preparado nem acostumado com isso. Mas aí depois eu consegui pegar o ritmo, respirei bem fundo e mantendo a calma, né? Eu olho pela janela do avião, que eu sentei perto da janela. Nossa, estou muito alto. Nossa, foi mais uma sensação daquela de que a ficha estava caindo. Daí a viagem foi bem tranquila, né? Apesar do avião ser um pouco pequenininho, o espaço, né? Mas aí a viagem foi tranquila, né? Eu estava curioso para entender como é que seria a tal turbulência, né? Que falam que, nossa, é bem assustador, né?
Mas a sensação da turbulência é como a gente está dentro de um ônibus também, né? É quando o ônibus passa por alguma rua meia, meia encalombada, meio esburacada, então a gente sente aquele tremidozinho, né? No avião também é a mesma coisa, é só que a gente tá no ar. Daí foi servido as comidas, no caso, como eu viajei de noite, eles ofereceram a janta, né, junto com um pãozinho, um cafezinho, um chazinho e etc. de Recife para Cabo Verde. Foram 4 horas de viagem, mais ou menos. E aí eu vi uma das cenas mais lindas da minha vida, que foi o nascer do sol acima das nuvens. Nossa, foi uma coisa linda. Infelizmente eu não consegui gravar. Mas aí já tinha amanhecido e a gente tinha chegado em Cabo Verde. E aí em Cabo Verde, eu lembro que eu esperei ainda mais uns minutos para fazer a conexão, né? Sair daquela aeronave que eu tinha chegado e ir para outra. E aí então eu peguei a próxima aeronave, dessa vez direto para Paris, França. Toda vez que eu falava Paris, França, era nomes grandes para mim, sabe? Inalcançáveis para falar real. E eu tinha acabado de pegar um avião diretamente para esse lugar. Assim, a sensação que eu tive foi uma sensação de conquista, né? Eu estava só a todo momento, né? E aí, o voo de Cabo Verde para Paris durou também 4 horas. E o detalhe, durante toda essa viagem eu não pisquei o olho para dormir, porque eu estava tão ansioso para chegar ou para ver as coisas novas, de que eu não conseguia dormir, né? É algo de mim, assim, eu não consigo dormir nas viagens, pelo menos nas viagens novas, né? Estando aí uns 15 minutos e eu olho assim pela janela, quem que eu vejo? Ou o que que eu vejo? A Torre Eiffel. E eu olhei assim, cara, imaginei, poxa vida, é aquela mesma torre que eu vejo pela televisão, que eu vi nos filmes, que eu vi em revistas. Eu tô vendo aqui, eu tô vendo aqui pela janela do avião, cara. A sensação é indescritível. Então o avião pousou, a aterrissagem foi um sucesso, né? Eu comecei a dizer pra mim mesmo, cara, eu tô em solo francês. Eu tô em solo francês, cara, eu não acredito, mano. Cheguei aqui sozinho. Então começou a parte do desembarque, né? Onde todo mundo começou a descer do avião e aquela sensação só crescia dentro de mim. E aí todos desceram. E assim, aquelas pessoas estavam indo direto para a imigração, né? Que é outro obstáculo, né? Onde pode ser o terror de muitas pessoas. E eu deveria ir direto, né? Para lá. Só que assim, eu tava tão apertado que eu tive que procurar um banheiro, né? E aí eu comecei a andar dentro do aeroporto. Começava a escutar as pessoas falando em francês. E cara, é sério mesmo, eu estou na França. Porque a ficha não tinha caído até eu ter pisado ali naquele aeroporto. E eu tava tão apertado que eu queria ir no banheiro. Eu queria ir no banheiro primeiro, antes de ir na imigração. Vai que de tanto medo eu me mijasse ali na imigração, né? Então eu já vi as coisas tudo em francês, eu não entendia nada, só entendia os bonequinhos, né, os desenhos, e foi isso que foi me guiando, né? E também porque eu sei falar um pouco de inglês, aí eu via algumas palavras em inglês, eu conseguia me guiar. Uma dica para quem vai viajar sozinho ou para quem vai viajar para esses lugares é ficar atento às placas, às informações, porque no aeroporto tem informações para todos os lados. E voltei em direção à imigração. E antes da imigração, cara, eu já tava com medo. Eu tava com medo porque eu tava com pouco dinheiro, né? E assim, não sei, pessoas falavam que era uma experiência muito ruim, né? A imigração. Então eu já tava assim um pouco apreensivo, né? Mas aí eu fui seguindo, só tinha eu na fila, cara. Entrei assim no corredorzinho pra ir em direção ao guichê. Detalhe, eu desembarquei no aeroporto Charles de Gaulle, CDG. E aí eu fui em direção ao guichê, onde não tinha ninguém. Daí quando eu cheguei, eu olhei assim pelo lado, o policial estava do outro lado. Ele entrou no guichê, né?
E aí eu respirei fundo. Ai, meu Deus, é aí que vem aquelas perguntas. É aí que eu vou dizer assim, eu não sei falar francês, e tentar falar aqui em inglês com ele. Aquelas frases decoradas na nossa cabeça, de que a gente tem que falar ali na hora. Mas acabou que ele pegou meu passaporte, deu o passaporte pra ele. Ele tava conversando com outro policial, né? Com outra pessoa. Ele pegou meu passaporte e... tum! Carimbou. Ele não me perguntou nem as horas. Sério. Ele não me perguntou nada. Só pegou meu passaporte, carimbou e eu entrei, né? Passei pela portinha e entrei na França. Então assim, a minha jornada estava dando certo. Daí depois eu segui em direção à saída para encontrar a minha namorada pela primeira vez, né? Eu lembro que em alguns momentos passou pela minha cabeça, será que ela vai estar lá? Será que quem vai estar lá é outra pessoa? Eu confesso que por alguns minutos passou isso pela minha cabeça. E eu não tinha plano B, eu só tinha plano A. E o plano A tinha que dar certo. Mas graças a Deus eu cheguei. Quando eu saí pela porta, assim que eu virei minha cabeça, ela estava lá me esperando. E essas perguntas se dissolveram da minha mente e até aí deu tudo certo. E assim foi a minha experiência viajando sozinho para a Europa. É lógico que eu não quero incentivar você a fazer isso, né? Eu estou apenas compartilhando a minha experiência, porque se caso você tiver a coragem, você tiver a motivação para fazer isso, eu quero explicar a você que não é impossível se você se preparar, estudar bastante antes de fazer isso. Manter o contato com sua família é bem importante, tá? Qualquer eventualidade, eles vão estar lá para cuidar de você, para ajudar você. Se você pensa em fazer uma viagem internacional sozinho, comunique os seus parentes, se planeje, organize tudo direitinho, pesquise bem, que com certeza tem de dar tudo certo. Então esse vídeo fica por aqui. Eu espero que eu tenha passado alguma informação útil para vocês. Se você gostou, dá aquele like para fortalecer o canal. Se não gostou, pode dar um dislike também, não tem problema. O importante aqui é passar a minha experiência para vocês. Forte abraço e tchau, tchau e até a próxima.